meu 7º ano, amorecos lindos do meu coração. Olha, gente, eu queria começar hoje dando um puxãozinho de orelha. Eita, já logo de cara dando puxão de orelha, né? Que tia chata, brava. Mas é porque é assim. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Eu tenho percebido que algumas atividades que eu tenho passado, alguns alunos não estão prestando atenção no que eu digo nos vídeos. Sempre que eu explico no vídeo alguma atividade, eu já procuro assim tomar o cuidadinho de falar todos os detalhezinhos para que fique o mais claro possível para vocês. Lógico, não entender alguma coisa, gente, fiquem à vontade para perguntar. Eu não quero ninguém com dúvida não, tá certo? Vocês sabem que podem me perguntar à vontade, que eu estou à disposição para responder. Mas assim, geralmente no vídeo eu já coloco tintim por tintim o que é para fazer. Então, por exemplo, às vezes tem uma atividade no livro que diz assim, que é para você fazer alguma coisa conversando com o professor, conversando com o colega. Eu dou uma outra solução para que você possa fazer isso, sem ser necessariamente conversando com o professor ou com um colega, já que vocês estão em casa, tá? As atividades de desenho, eu sempre procuro explicar como é para fazer, para que o desenho fique com acabamento legal. E mesmo assim, tem gente enviando o desenho sem pintar, sem acabamento, ou então com aquela pintura assim, sabe? Bem borradinha. Então, peço com todo amor e carinho. Por favor, minha gente, ficou alguma dúvida? Revê o vídeo, ele tá aí gravadinho para vocês verem quantas vezes quiserem. Tá? O legal de aula gravada é justamente por isso, porque vocês podem estar sempre tirando as dúvidas. Diferente de sala de aula que aí o professor falou e aí você tem que perguntar para poder saber o que ele disse de novo. No vídeo você pode voltar, pode reassistir e se ainda assim ficar dúvida, pode também perguntar. Então tem essa vantagem. Aproveitem-se disso para que não fique realmente dúvida nenhuma também com relação às atividades, tá? O segundo ponto que eu queria falar com vocês é com relação aos prazos. Ainda tem gente que está entregando tarefa fora do prazo. E tarefa fora do prazo, minha gente, não adianta. Não dá, porque imagina, se eu for receber a tarefa de todos os alunos que estão fora do prazo, vai virar uma bagunça. É ou não é? E eu vou estar sendo injusta com aquele aluno que obedeceu ao prazo direitinho, que se preocupou em enviar dentro do tempo. Então, fiquem ligadinhos. Sempre que eu passar uma atividade, essa atividade ela vai valer por uma semana. Se de repente tiver uma atividade que eu veja que vai precisar de muito tempo para fazer, aí no próprio vídeo ou na descrição, eu vou sempre colocar, ó, gente, essa atividade aí, ela vale por mais tempo, ela vale até dia tal. Estão entendendo? Então, vocês não vão ficar com dúvida com relação a isso não, porque titia sempre vai se preocupar em explicar direitinho para vocês. Certinho? Ok. Posso confiar que de agora em diante todo mundo vai fazer a atividade, ó, só pitel. Show? Então, vamos lá. Nós vamos hoje começar com a página 28, certo? Vocês vão perceber que na página 28 do livro de vocês tem duas obras aí que uma cor prevalece bastante. Observem. Qual é a cor que a gente percebe que prevalece aqui? O vermelho, muito bem. É o vermelho. Então, apesar das duas obras serem completamente em tons vermelhos, né? Assim, tons de vermelho, a gente costuma chamar de obra de uma cor só. Uma obra monocromática, porque mono quer dizer um. Cromático vem de cromos, que quer dizer cor. Monocromático, uma só cor. Então, aqui são trabalhos monocromáticos, em que uma cor ela se destaca e é a que é mais usada para aquela finalidade, para que o artista passe o significado do que ele quer, certo? Então, a primeira, que está na página 28, é de Cildo Meireles. Ele é um artista plástico brasileiro que nasceu em 1948 e ele trabalha com diversidade de suportes. O que é suporte? O que é a palavra suporte, lembra? Suportar. Então, se ele é um suporte, ele é o que vai algo em cima dele. Por exemplo, vamos lá. Qual é o suporte da pintura em tela? A tela. Porque a tinta vai sobre
A tela vai em cima da tela. Então, o suporte da pintura em tela é a tela, certo? Um trabalho feito com aquarela em papel. Qual é o suporte da aquarela? É o papel. E uma grafitagem que a gente vê na rua? O muro, porque a tinta vai sobre o muro. Então, ele trabalha aqui com diversidade de suportes, ou seja, ele usa vários tipos de suporte. Técnicas diferentes, materiais diferentes e seus temas quase sempre estão ligados a questões de natureza política e social. Então, ele gosta de utilizar coisas referentes a esse universo, tá? Embaixo tem uma obra de Henri Matisse, que ele foi um pintor francês conhecido pela forma que utilizava as cores em suas obras, né? Então, ele gostava bastante de utilizar a cor com toda a sua vibração. E a gente percebe que nessa obra dele, que se chama Harmonia em Vermelho, como o próprio nome da obra já diz, o que se destaca é o vermelho. Então, já que hoje a gente está falando tanto de vermelho, 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 bora vir falar sobre o vermelho? O vermelho é uma cor primária e é uma das cores mais notadas pelo ser humano. Instintivamente, uma pessoa assimila o vermelho ao sangue e também ao fogo, o que gera uma sensação de perigo. Essa assimilação é instintiva porque o ser humano tem essa sensação do vermelho, independente de sua cultura ou o tempo em que vive. Por consequência, o vermelho gera efeitos biológicos como a irritabilidade e a aceleração dos batimentos cardíacos. Muitos lugares afirmam que o vermelho instiga a fome. Isso não está 100% correto. O vermelho não instiga a fome em vegetarianos, por exemplo. Isso acontece porque o vermelho instiga somente o consumo de carne. E isso ocorre dependendo de um contexto em que o vermelho é utilizado. Uma evidência clara de que o vermelho depende de uma situação favorável para instigar a fome. Imagine um carro esportivo vermelho. Olhar para este carro não vai causar nenhuma sensação de fome, certo? Vamos falar agora sobre as assimilações culturais do vermelho. O vermelho é considerado pela sociedade atual uma cor masculina. Em séculos passados, o vermelho foi a cor da nobreza na Europa, em uma época em que as roupas vermelhas eram usadas com exclusividade para simbolizar status. O vermelho também é assimilado ao amor e à paixão, e é amplamente utilizado pelas culturas atuais em contextos românticos. O vermelho também foi adotado como a cor do socialismo e amplamente utilizado pela União Soviética. É importante lembrar também que em vários momentos da história, o vermelho foi utilizado como cor estratégica para gerar fanatismo, por conta dos efeitos biológicos que a cor gera. O vermelho não irrita o touro. Na verdade, o que irrita o touro é a movimentação do pano, independente de sua cor. Mesmo assim, toureiros usam vermelho em seus panos por uma questão de tradição, além de ser a cor favorita dos espanhóis. Já falamos que o vermelho gera irritabilidade e aceleração dos batimentos cardíacos. Porém, estes efeitos acontecem quando a cor vermelha é realmente enxergada. Existia uma teoria de que o vermelho causava esses efeitos por conta da frequência e comprimento das ondas que, ao entrar em contato com o ser humano, causavam algum tipo de efeito físico e, consequentemente, agitavam o corpo. Por isso, foram feitos testes com pessoas sobre temperaturas de sala, onde era comparado a temperatura de uma sala pintada inteira de vermelho com a temperatura de uma sala pintada inteira de azul. Os participantes, em sua grande maioria, alegavam que a sala vermelha parecia mais quente que a azul. Porém, os participantes realizaram o mesmo teste, comparando a sensação térmica das duas salas com os olhos vendados. O resultado é que nenhum dos participantes conseguiu diferenciar a temperatura. Isso aconteceu porque as cores não são físicas. Na verdade, cores são informações produzidas pelo nosso cérebro. Outro fato importante, você verá muitos lugares afirmando que a rede de restaurantes de fast food McDonald's utilizou o vermelho para diminuir o tempo de refeição de seus clientes e, por consequência, encurtar o tempo de permanência das pessoas em seus restaurantes. Mas esta informação está desatualizada. Estes são alguns exemplos dos restaurantes atualmente. Pode-se notar claramente que quase não há vermelho. Hoje o McDonald's utiliza o marrom em seus ambientes para incentivar a permanência dos clientes em seus restaurantes. Essa intenção fica evidente com o crescimento de variedades de sobremesas e com o fornecimento de Wi-Fi. O amarelo vem sendo mantido para manter a caracterização da marca. Resumindo,
o vermelho é uma cor estratégica. Seja para criar uma marca ou colorir um ambiente, o vermelho é uma cor de presença e também de impacto visual. Na página 29, tem aqui uma atividade para que vocês respondam. E essa aqui, vocês vão mandar para mim, certo? A fotinho da página. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. Tem aluno mandando atividade sem nome também, tá? Então, coloquem o nome de vocês para que não haja dúvida de quem é aquela atividade. O que que vocês vão fazer? Vocês vão observar as cores na imagem, nas imagens que tem na página anterior. E em cada quadrinho desse, você vai responder ao que se pede. Então, na letra A, o que está perguntando? Você acha que as cores são importantes nessas obras? Explique. Então, você vai dizer sim ou não e por quê. Gente, procurem responder de modo completo, com o máximo de informações que vocês puderem dar. Porque, às vezes, o que você quer dizer não é o que você disse. E como tia Virgínia não está dentro da cabecinha de cada um, não tem como eu adivinhar o que você pensou. Então, eu só vou poder me basear pelo que você escrever na sua resposta, certo? Então, procura responder com capricho, com vontade, com todos os detalhezinhos que forem necessários, tá? Letra B. Que sensações são provocadas por essas cores? Sensações podem ser sentimentos, pode ser algum pensamento que você tem, pode ser impressões, pode ser algo que você teve assim, alguma reação diferente ao ver aquele trabalho. Então, você vai pensar em tudo isso e dizer que sensação, o que você sente, o que você pensa, do que você lembra, o que faz você refletir esse tipo de cor, essas cores desses trabalhos que nós vimos na página anterior. E, por fim, letra C. Se a gente trocasse, mudasse as cores dessas imagens, será que a gente ia ter as mesmas sensações? Pensa aí direitinho. Se de repente esses trabalhos, em vez de serem totalmente vermelhos, fossem totalmente azuis, totalmente amarelo, totalmente verde, será que a sensação ia ser igual? Explica o porquê, tá, gente? Não adianta dizer não, sim. Eu quero saber por quê. Não, sim, talvez. Beleza, mas por quê? Se não botar porquê, eu vou voltar, devolver o trabalho e dizer porquê. Eu quero a resposta do porquê. Eu sou insistente, eu sou exigente, tá? Titia é exigente com vocês. Mas é pro bem de vocês, tá bom? Para que vocês aprendam a avaliar tudo bem direitinho e a trabalhar isso aqui, ó, a cachola, certo? Para isso aqui não enferrujar. Senão daqui a pouco Tico e Teco não conversa mais, certo? Então é isso, minha gente. Hoje a aula foi só essa atividadezinha para também não sobrecarregar vocês, tá bom? Façam com carinho, mandem para mim e quem for mandando não esquece de colocar o nome, beleza? Então, beijos para vocês e até logo.